Seja bem-vindo, você que está chegando, sabe? É só questão de tempo. É só questão de tempo. Deus vai cumprir, Deus vai fazer, Deus vai operar naquilo que Ele te falou. Deus vai cumprir o que te prometeu. Quando Deus fala, é só questão de tempo. Porque quem tem fé, tem certeza. E pode ter esperança, por quê? Porque Deus falou. Deus tem me falado sobre a importância da fé nesses dias. E Deus começou a me dizer sobre enfatizar sobre a importância da fé nas nossas vidas. E o que é fé? Aqui em Hebreus, através dessa palavra aqui, o poder de Deus está entrando na sua vida. Através dessa palavra aqui, pessoas serão curadas. Através dessa palavra, milagres vão acontecer. Você está ouvindo? Nós vamos orar já. Antes eu tenho uma palavra aqui com você. O que é fé? Fé é ter certeza. Fé é acreditar que algo é verdade. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de forma que o que não existe veio a existir dessa forma, através do poder das palavras. E em Hebreus 11:1, na verdade, eu quero enfatizar com você, diz que a fé é a certeza. A fé é a certeza de coisas que esperamos. E a prova de coisas que não vemos. A fé é acreditar na fala de Deus e que é só questão de tempo para se materializar. O que eu falei com você que Hebreus 11, creio que é versículo 3, e já nós vamos orar. Eu creio que Deus vai fazer algo poderoso aqui nessa oração. Diz aqui que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Como o universo foi criado? Pela palavra de Deus. Você está vendo? E assim também, sabe, Deus continua operando hoje. Quando Deus te faz uma promessa, é que Ele quer criar algo na sua vida. É que Ele quer fazer algo na sua vida. Quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele começa a fazer isso através de palavras. Tudo que Deus ia dizendo, lá em Gênesis capítulo 1, tudo que Deus ia dizendo, ia vindo à existência. Tudo que Deus ia dizendo, ia vindo à existência. Se você abrir aqui em Gênesis, no capítulo 1, você vai ver isso. Deus ia falando e tudo vinha à existência. Sabe, quando Deus fala que vai fazer algo na sua vida, você precisa crer. Você precisa crer que é verdade. Porque é só questão de tempo. Se você perseverar, você vence. Se você perseverar, você vai viver o extraordinário. Olha aqui, Gênesis capítulo 1. Gênesis, aqui no capítulo 1, diz que disse Deus, tudo que Deus ia dizendo e acontecendo. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas, e assim Deus fez essa expansão. Versículo 9 também diz que quando Deus falou, haja porção seca, assim foi. Você está vendo? E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore de frutífera, e de todo fruto, segundo sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Ou seja, tudo que Deus ia dizendo, ia vindo à existência. E quando aqui a palavra de Deus está falando sobre fé, ela está dizendo que a fé é uma certeza. Ou seja, a fé é você acreditar que algo é verdade. E nesses dias Deus me deu uma missão. Deus me deu a missão de te encorajar a ter comunhão com Deus, a estar na presença de Deus e também estar na fé. Mesmo antes de começar essa jornada de oração, há cerca de 1 ano aqui no canal. Por que você está com tanto medo? Você ainda não tem fé? Deus está falando aí com alguém. Por que você está com tanto medo? Ainda não tem fé? Marcos 4:40. Deus está falando que quem tem fé tem certeza que Deus está cuidando, certeza que Deus está curando, que Deus está agindo, que Deus está fazendo, que Deus está operando.
Então Deus está falando com você aí. Não precisa entrar no desespero. Não deixe esse desespero pegar você. Porque Deus falou que ia estar conosco até a consumação dos séculos. Mas Ele também fez promessas específicas para você. Creia que você vai ver. Deus me deu uma missão mesmo antes de começar aqui o canal, por aqueles dias. Na verdade já tinha começado, mas antes de começar essa jornada de oração, Deus falou comigo: você não pode parar de tempos em tempos de falar de comunhão, de relacionamento com Deus, intimidade com Deus, e não pode parar de falar de fé. Porque nesses últimos dias, Deus vai nos levar a viver uma vida de milagres. Nesses últimos dias, as coisas mais extraordinárias que você acha que só viu na Bíblia, sabe? Nós já estamos vivendo, estamos começando a viver, estamos entrando em uma promessa do livro de Joel 2, o maior avivamento da história da humanidade até aqui. Você está ouvindo? Eu creio nisso. E para viver isso, para viver o extraordinário de Deus, você precisa crer. Deus tem fé nas palavras dele. Deus começou a chamar a existência e as coisas passaram a existir. Haja porção seca, e assim foi. Haja árvores que produzam segundo a sua espécie, e árvores de todo tipo de espécie, e assim aconteceu. Sabe? Quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele começa a liberar a palavra. E através dessas palavras, Ele começa a trazer à existência em você uma estrutura para viver o sonho, uma estrutura para viver o que Ele tem planejado para a sua vida. Aqui também, olha o que a Bíblia diz e nós vamos orar. Eu creio que uma fé sobrenatural está entrando sobre a sua vida. Em Mateus 21 e 22 diz: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Você está vendo? Se você tem intimidade com Deus, você vai falar com Ele e Ele vai responder. Se há algo que não é da vontade de Deus, Ele vai ajustar. Mas quando Deus te dá uma resposta: eu vou fazer isso na sua vida, você pode ficar em paz. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Deus vai cumprir. Deus vai fazer. Deus vai cumprir promessas na sua vida. E olha o que diz aqui também em Efésios 2, versículo 8, né? Fala dessa fé salvadora. Essa fé salvadora é para nos salvar em tudo. Nós vamos orar já. Mas aqui em Efésios 2:8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Agora, essa palavra salvação na Bíblia, ela quer dizer sozo. Resumidamente é cura, libertação, proteção, prosperidade e salvação para a eternidade. Então Deus nos deu o pacote completo da salvação. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, você precisa ter fé no que Deus fala. Porque pela fala de Deus, as coisas vêm à existência. Você está entendendo o que é viver pela fé? É você crer no que Deus fala. E você não falar o que é negativo. Na autoridade do nome de Jesus, eu cancelo agora toda palavra maldita, dita por você, ou dita por alguém a seu respeito. E declaro graça, declaro misericórdia, declaro o poder de Deus sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus. Deus está te fortalecendo. Sabe? Fé é crer mesmo sem estar vendo. Às vezes você não está vendo nada. Às vezes a situação é contrária. Mas você está adorando. Você está crendo. Você está tendo atitudes de fé. Continue adorando a Deus. Continue colocando em prática coisas que Ele te pediu com perseverança. Tem pessoas aqui que não estão vendo nada acontecer. Deus falou comigo desde ontem. Tem pessoas que não estão vendo nada acontecer. Mas Deus está te dando músculos espirituais. Perseverança para viver. Se você perseverar, você vence. Escreve aí: eu vou perseverar, eu vou vencer. Escreve aí. Eu queria cada um aqui escrevendo: eu vou perseverar e eu vou vencer. A Bíblia também fala sobre estar vigilantes e firmes na fé, lá em 1 Coríntios 16 e 13, e nós vamos orar. E fala que nós devemos ser homens de coragem, homens fortes. Você está vendo? E nós precisamos cuidar do que entra pelos nossos ouvidos. Nós devemos cuidar do que entra, que tenta atingir a nossa mente. Coisas que vêm para tentar roubar a nossa fé. Sabe? Eu lembro uma época
que eu falei com alguém sobre coisas que Deus tinha me falado. E essa pessoa, mesmo sendo uma boa pessoa, Deus permitiu que ela fizesse isso. Deus às vezes permite até que você gosta de falar algo para trazer um crescimento para você. Mas Deus tinha me falado, eu contei o que Deus falou comigo. E aquela pessoa falou algumas coisas que me desencorajou bastante. E eu passei alguns meses, até alguns anos, mais de ano, como diria minha avó, né? Mais de ano, lidando com coisas negativas, né? Que foram ditas. Então, mas hoje eu vejo que Deus usa até esse tipo de coisa para trazer crescimento para todos nós. Não é verdade? E se você tem ouvido algo negativo, ou se a sua mente está negativa, eu declaro a unção de Deus sobre você. E você precisa entender que quando Deus quer transformar a sua vida, Ele começa a liberar palavra. Se você precisa de fé para crer no que Deus está falando e continuar na comunhão, no relacionamento com Ele. Talvez você não esteja vendo nada, né? Mas Jesus deu muita evidência aos seus discípulos. Então, a evidência também acontece. A evidência também deve acontecer, né? A fé não significa assim, não estou vendo nada acontecer. Não. Eu estou falando sobre fé aqui esses dias, por quê? Porque Deus me deu uma missão. Deus falou comigo, começa a falar de fé e de relacionamento, porque a palavra que Deus me deu quando eu comecei essa jornada de oração. Nós vamos trazer, essa oração também é de encorajamento, mas eu preciso falar isso, porque quando Deus quer fazer algo, Ele libera a palavra. Quando Deus quer criar uma nova realidade na sua vida, Ele libera a palavra. Agora, eu sei que eu tenho falado aqui que mesmo quando você não está vendo nada, tem que crer, né? Mas a fé também não é falta de evidência. Não. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1, diz, capítulo 1, versículo 3, diz: depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Ele fez muitos milagres. Por exemplo, ele encontra com Pedro. Pedro não conseguia pescar nada. Ele falou, pesca ali, que vai dar certo. E 153 grandes peixes apareceram. E foi uma grande pesca que precisou até de ajuda. Você está vendo? E Jesus continua vivo hoje fazendo os milagres. Depois que Jesus ressuscitou, Ele apareceu com sinais indiscutíveis, fazendo os milagres. Você está vendo? Então, os milagres são para hoje. João capítulo 4, Jesus falou que é necessário que os milagres aconteçam, que senão vai ter um grupo de pessoas que não creem. Nesses últimos dias é necessário os milagres. Eu sempre costumo dizer também que para os fariseus Ele disse, para vocês eu não vou fazer nenhum milagre, porque Jesus já tinha feito os milagres. E eles decidiram não crer. Eles decidiram crucificar o Filho de Deus. Então, eles não havia necessidade de um milagre ali, porque eles não criam. E Jesus falou, para vocês é o sinal de Jonas, ou seja, o sinal do arrependimento. Vocês precisam mudar de vida, vocês precisam se arrepender. Você está vendo? Então, se você não é religioso nem fariseu, que já viu e não creu, então Jesus não está falando com você. Jesus está falando com quem é fariseu, com quem já viu os milagres e não creram. Já viu os sinais, já viu as manifestações de poder e decidiram não crer. Mas para você que anda com Jesus, Ele quer que você viva os milagres. Sabe? Ele quer que você viva o sobrenatural. Ele quer que você viva as intervenções divinas. Agora também quando Jesus multiplicou os pães e peixes, enquanto Ele estava multiplicando, uma multidão estava lá. Mas quando Ele falou sobre renúncia, quando Ele falou que não comer da minha carne, comer e beber do meu sangue não tem parte comigo, eles se fizeram de desentendidos. Ou talvez alguns não entenderam mesmo. E eles não quiseram mais seguir a Jesus. E alguns dos discípulos também, não os 12, mas porque Jesus tinha 70, 120, não os 12, mas alguns dos discípulos também deixaram de seguir a Jesus. E Jesus pergunta para aqueles mais próximos, e vocês? Vão querer ir com eles também? Ele fala, Jesus, para onde iremos? Se só tu tens as palavras
de vida eterna. Deus te trouxe aqui para dizer: eu vou fazer os milagres na sua vida, eu vou fazer o extraordinário na sua vida. Mas não abandone a minha presença, continua no relacionamento. Fé e relacionamento. Estou dando a palavra aqui que Deus me pediu e eu estou vendo que é impressionante que o Espírito Santo está guiando de uma maneira sobrenatural. Tem coisa aqui que não estava programado, não. Não estava programado por mim, mas estava programado pelo Espírito de Deus, né? Eu gosto assim, às vezes Deus dá um versículo e faz uma live inteira, mas esses dias eu tenho apresentado sobre fé aqui para vocês e o Espírito Santo tem agido sobre isso. Você está vendo? Então eu quero orar com você agora. Quem tem fé tem certeza. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé sobre a terra? Vamos orar? Vamos orar? Sabe? Deus está falando aí com você, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando do seu casamento. Ele está cuidando do seu emocional. Tem gente que está falando aqui, será que Deus me esqueceu? Não. Deus permitiu isso para te dar músculos espirituais. Ele quer que você creia. Porque quando Deus quer fazer algo, quando Deus quer mudar, Deus libera a palavra. Quando Deus quer trazer uma nova realidade, Ele libera a palavra. Você precisa entrar na fé. E a fé é crer que é verdade. A sua cura já existe. A sua prosperidade já existe. Os dons que Deus te prometeu já existem. A proteção de Deus já existe na sua vida. E tem coisas aí, que é só que... eu estou sentindo o poder de Deus. Tem coisas que é só questão de tempo. Você vai ver o que Deus vai fazer. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos. E eu sei que pessoas que estão aqui precisam de graça, de unção, de misericórdia do Senhor. Peço que o Senhor venha agir agora em favor de cada um. E que o Senhor venha destruir todo o poder do inimigo. E cancelo agora em nome de Jesus toda palavra maldita, dita por você ou dita por alguém a seu respeito, em nome de Jesus, no mundo espiritual. E declaro uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra de prosperidade, uma palavra de milagres. Vai dar certo, vai ficar tudo bem, em nome de Jesus. É isso, gente. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Deixa o seu like aí, compartilha com alguém que Deus colocar no seu coração. Aqui na descrição você pode adquirir o nosso livro através do telefone 199-9588-3146. Aqui também na descrição tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado eu vou deixar algo especial, a mensagem de Deus para a sua vida. É isso? Posso contar com você? Compartilhe com alguém que Deus colocar no seu coração. Até o nosso próximo encontro. Quando? 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Até lá. Pega aí as outras orações do canal. Você vai ver o que Deus vai fazer. Até lá.